Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Galera, me mandaram aqui um vídeo do camarada do Bostil, mais um vídeo, eu tenho reagido muito aos vídeos dele. E, embora, a gente não concorde em algumas coisas, em muitas coisas na verdade, né, existe um respeito aqui e ele, inclusive, comentou algumas coisas no vídeo onde eu falei a questão da tatuagem e tudo mais. Eu ainda não consegui responder, tá? Ele agradeceu pelo fato de eu ter confiado nele por ter comprado o treinamento dele. É, isso não é uma questão de, pô, tô fazendo marketing. Não, cara, porque realmente o treinamento do cara é bom. E me pediram como professor para reagir a esse vídeo, pelo menos a uma parte dele, falar que o vídeo não é todo sobre isso, né? Seu filho não está seguro na escola. Me falaram que o vídeo não é todo sobre a questão da escola. Então, eu não vou reagir ao vídeo todo, eu vou reagir apenas a essa parte que fala em relação à escola. Né? Como professor, acho que eu tenho muito a falar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nisso e ver, né, o que acontece no vídeo. Né? Eu já estou vendo aqui a legenda, né? Espero que os responsáveis sejam punidos. Criança sem parte do crânio, que isso? Apanha na sala de aula em escola de Taquara, Rio Grande do Sul. Beleza, vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, tá? Já quero pedir pra galera se inscrever no canal. Não deixa de se inscrever no canal, não, tá, galera? Deixa o seu like, compartilha o seu vídeo se você gostou do vídeo. Com certeza você vai gostar, né? Toda opinião acrescenta algo no nosso pensamento. Deixe seu comentário aí embaixo se você concorda com a visão que eu vou botar aqui ou não, tá bom? E eu vou argumentar em cima. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. O YouTube não entrega vídeos de canais pequenos como o meu. E me segue lá no Instagram, principalmente para você botar, né, me mandar questões do dia pro meu canal primário, beleza? Então vamos que vamos dar uma olhadinha aqui, né, o que tá se passando aqui. Vamos lá. Olha aí, ó. Agora tive que buscar em casa, o guri tá desmaiando. Por causa que diz que dentro da sala de aula, três coleguinhas bateram na cabeça dele. A cabeça. Três coleguinhas, não. Coleguinha já não é, né? Se bateu nele, já não é, né? Coleguinha já não é, né? Não vamos romantizar isso, não. A grande questão aqui, galera, e assim, eu vou falar primeiro como aluno, que um dia eu fui, né? E que ainda sou quando eu faço algum curso de extensão ou coisa do tipo, né? Mas aí a pegada de quando eu sou adulto agora e sendo aluno é outra. Galera, eu já fui aluno, já fiz ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, né? Na época era primário, ginásio, ensino médio, né? Né? Eu acho que pela idade do camarada Bochilho também é dessa pegada desse sistema antigo. Hoje é ensino fundamental 1, a gente chama de Fund 1, ensino fundamental 2, que a gente chama de Fund 2, ensino médio, né? E antigamente o primário ia do jardim de infância até a quarta série primária. Depois você entrava na quinta série ginasial e até a oitava série de ginásio. Depois você ia para o ensino médio, né? Depois houve uma mudança aonde tinha o Fundamental 1, que ia do primeiro até o quinto ano, que era a antiga quarta série, né? Do sexto ano, que era a antiga quinta série de ginásio, até o nono ano, que era a antiga oitava série. E depois você ia para o ensino médio. É, Hoje você tem um novo ensino médio, né? Que é uma merda, né? Algum idiota achou que essa merda funcionaria aqui no Brasil, tanto que ele já foi revogado, se tornou opcional. É, e, cara, enquanto aluno, é, eu já sofri muito bullying, né? Porque eu era de uma. A gente tinha uma condição muito complicada, né? E eu tinha os dentes muito tortos. Hoje eu uso aparelho, eu tenho condições de bancar meu tratamento. Mas na época eu não tinha, eu tinha os dentes muito tortos.
Mas ao mesmo tempo que eu sofria muito bullying de uns, eu era muito querido por outros, porque eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida e sempre fui muito fácil de fazer amizade. E os bullies que eu sofria, né? É algo que eu não me orgulho, mas eu resolvia isso na base da briga. Né? Às vezes as pessoas queriam brigar comigo e eu não fugia de briga, né? Isso nem sempre foi algo bom, né? Porque uma vez eu apanhei de 6 pessoas de uma vez só, né? Saí na porrada com 6 pessoas de uma vez só, com 6 moleques de uma vez só. Bati também, mas né, é o que se espera. De quando você está em menor número é que você tome mais prejuízo. Foi o que aconteceu comigo. Né? Eu tomei mais prejuízo, né? Embora também tenha arrebentado alguns ali. Teve um que saiu com o olho inchado, teve um que eu dei uma madeirada nele, ele saiu com isso aqui sangrando. Que os alunos resolveram, né, fazer um bullying comigo na sala, né? Eu dei uma resposta, bati de frente, e eles resolveram me pegar do lado de fora, né? Só que eu também não arregava, né? Então eu não levava prejuízo para casa. Isso hoje eu percebo que isso foi errado em muitas instâncias, né? Que eu poderia ter me ferrado muito, porque eu sempre estava em menor número. Chegava um momento que eu tinha alguns amigos para me ajudar, né? Para não apanhar, mas na maioria das vezes eu estava sozinho nessa briga. É muito ruim você passar por isso, né? É muito deprimente, você assim se depara com alguns traumas muito complicados, né? Então, né, existe essa questão. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo do camarada. A cabeça dele é aberta. Se vocês puderem botar nos grupos, tira, filho. A cabeça dele é aberta, ele tem uma cicatriz aqui que não tem osso. Então, o moleque ele tem a cabeça aberta, ele tem uma cicatriz ali, ou seja, essa é uma parte muito vulnerável do crânio, porque você não tem o osso que protege. Ou seja, o cérebro dele está muito vulnerável, né? Qualquer pancada pode ser prejudicial, pode ser inclusive fatal, né? Se alguém tacar uma pedra né, nessa parte, que isso pode atingir o cérebro do moleque, né? Perigoso, perigoso demais. Né? Mas os adolescentes, as crianças de hoje, parece que não tem muita. Criança não tem noção mesmo, né? Você tem adolescente no ensino médio que não tem um pingo de noção, né? Imagina uma criança. Então, né, você tem. Vou dar um exemplo. Cara, você tem adolescente no ensino médio que não tem noção. Na semana passada, numa turma de primeiro ano do ensino médio, eu dei advertência para um menino porque, né, o moleque não conseguia entender o que eu tava falando, né? Eu tenho um primeiro ano do ensino médio maravilhoso, mas tem uma pessoa ali que é problemática, que na verdade é um casalzinho, né? E o problema em si não é a menina, é o garoto. Né? A menina ela quer prestar atenção na aula, ela quer participar da aula, mas o moleque ele não quer porcaria nenhuma com a vida, então ele começa a atrapalhar ela, porque ele começa a puxar assunto com ela e ele tira a atenção dela. Então, quando eu identifiquei isso na primeira semana de aula, eu deixei passar a primeira, fiz uma aula de observação. Na segunda semana eu virei, meu camarada, a partir da próxima aula, eu quero você. Eu tirei de onde ele estava, porque sentava lá atrás. E a garota eu deixei lá, não é um problema ela sentar lá atrás, porque quando ela tá sozinha ela presta atenção. Eu tirei de lá do fundão, botei ele na frente, na primeira fileira, de cara pra mim, de frente pra mim, e falei pra ele: a partir de todas as aulas, a partir de agora, em todas as aulas, quando eu entrar em sala, eu quero você aqui, de frente pra mim. Você entendeu? Entendi. Eu já fui bem direto com ele e falei: ó, eu quero você aqui. E quando eu entrar em sala, se você não tiver aqui, vai dar ruim pra tu. Eu ainda sou um pouco paciente em alguns pontos, com algumas coisas. Eu sou intolerante com umas, como o celular, ainda bem que hoje virou lei, né? Mas com outros eu ainda sou um pouquinho mais tolerante. Tem coisa comigo que não tem desenrolo, não tem negociação. E aí, quando eu cheguei na semana seguinte, ele tava bonitinho no lugarzinho dele. Na outra ele tava. Na semana passada, ele achou que com o passar do tempo ele ia esquecer. Eu ia esquecer. Ou seja, ele não me conhece, né? Ele não sabe que eu não vou esquecer.
Pois bem, cheguei, ele tava sentado lá no fundo com a menina. Eu, amigão, onde é que é o teu lugar? Aí ele, onde é que é o teu lugar? Ele aí na frente, tá fazendo o que aí atrás? Aqui na frente. Sentou. Veio nervoso, bufando. Já caguei pra ele. Comecei a escrever no quadro. Preenchi as duas primeiras partes do quadro. Quando eu virei pra trás, tá ele lá atrás com o caderno. Eu, filhão, tá fazendo o que aí? Ele, esqueci meu livro. Isso não é problema meu. Você vai sentar aqui na frente. Eu não vou nem usar o livro hoje, inclusive. Né? Hoje vai ser uma aula expositiva. A aula de exercício vai ser semana que vem. Então não se preocupa de você não ter trazido o livro, não. Eu não vou usar ele mesmo. Hoje não, só semana que vem. E se semana que vem você não trouxer o livro, você vai levar um comunicado pra casa. Que você esqueceu o material quando você deveria ter trazido o material. Né? Então não esqueça o livro semana que vem, mas hoje eu não vou usar. Beleza, sentou. Virei pro quadro, continuei escrevendo. Quando eu virei, ele tava lá no fundo de novo. Aí eu virei e falei, não, vamos lá. Já que você não tá entendendo o que eu quero dizer, vem comigo até a coordenação e você vai tomar uma advertência. Aí ele se ligou. Só que já era tarde demais. Ou seja, se tem um adolescente do primeiro ano do ensino médio que ele não consegue entender algo simples, você acha que uma criança vai? Então isso é complicado. Eu pedi para a diretora cuidar para as professoras. E o que elas estavam fazendo nessa hora, dentro da sala? Essa parte toda que ele não tem osso, é só o cérebro. É Só a processo na pelezinha. escola. Acabou. Se é uma E os escola guris privada, então, soquearam porra, melhor ainda. Leva o e conselho tutelar bateram lá. dentro da sala de aula. Como é que é o nome da escola? Na escola do Breno aqui da empresa. Se vocês puderem divulgar esse... Ou seja, provavelmente a escola do Breno da empresa. Provavelmente a escola privada. É processo. Porque esse moleque apanhou dentro de sala de aula, isso parece ser fundamental 1 ou 2. Parece mais ser fundamental 1. Ele tem a cara de um moleque do quinto ano, de um aluno de quinto ano. Então, né, tem que ter professor ali cuidando disso. Cadê esse pessoal? Esse vídeo nos grupos aí para me ajudar. Pra punir esses sem vergonhas que devia estar trabalhando e daí fico tirando o cara do serviço pra tá resolvendo o BO que era pra eles resolver. Exatamente. Pessoal, vendo esse vídeo aqui, cara, eu me coloco no lugar do pai. E eu vou perguntar a opinião de vocês também. E vou me colocar no lugar do pai. Cara, se fosse meu filho ali com essa questão, meu filho não tem uma parte aqui do... É um osso que tem aqui que protege o cérebro lá dentro, né? E meu filho não tem essa parte do osso aqui. E as criançadas, ó, no meu filho. Cara, será que eu ia partir pra cima da criançada? Com certeza Eu ia. não sei, velho. Com certeza ia. Que não seria o certo a se fazer, mas, cara, é filho. Na hora a gente não pensa. Né? Eu não tenho filho, eu tenho 2 sobrinhos. E eu acho que se eu chego na escola pra buscar um sobrinho meu irmão vira e fala, busca meu sobrinho na escola hoje que hoje eu não vou poder. Se eu chego e eu vejo uma situação dessa, cara, como tio, eu já ficaria puto da vida. E eu acho que naquele momento o instinto natural do ser humano, eu acho que eu explanaria geral. Assim como já aconteceu, cara, minha sobrinha, né, que na verdade é prima, que foi criada pela minha mãe, filha da minha prima, né, a gente chama de sobrinha porque aqui minhas 2 primas foram criadas pela minha mãe. A minha sobrinha uma vez, né, ela foi pra escola, ela tinha o transporte que deixava ela na porta da escola, via ele entrando na escola. Certo momento, ela largava meio-dia e meia, quase meio-dia, minha mãe recebe um telefonema, minha falecida mãe recebe um telefonema. Alô? Da escola da Júlia. Colégio Fluminense. E minha mãe atendeu. Pois não, o que aconteceu? Do nada minha mãe, o quê? Recebe uma notícia que ela fica tensa. Minha mãe era hipertensa, ela fica nervosa. O que? A Júlia não foi na escola hoje? Como assim? Como não sei o que? Aí minha mãe já começou a chorar, já começou a ficar nervoso. Já começou aquele nervosismo e eu tava ali sentado na sala e eu vi tudo aquilo e eu falei, na mesma hora eu levantei e falei, peraí que eu vou na escola. Eu tô indo lá agora. Nesse dia eu tava em casa e a escola ficava a 10 minutos andando, ficava pertinho, 10, 15 minutos andando, muito perto. Ficava aqui no bairro mesmo.
pertinho, pertinho. Não dava nem 15 minutos andando, às vezes nem 10. No meu passo, que eu ando rápido, dá menos do que isso. Essa escola não existe mais, né? Ela foi vendida para a prefeitura e se tornou uma escola municipal. E assim, era uma escola com uma estrutura enorme, apesar de ser uma escola de bairro. E, na verdade, minha sobrinha estava na escola. Só que remanejaram ela para uma outra turma, que era período de teste, de prova, sei lá. E houve uma falha na comunicação entre as coordenações. Remanejaram ela para uma outra turma, fizeram chamada na turma que era originalmente dela, mas ela não estava. Acharam que ela não tinha ido para a escola. E mandaram a notícia para minha mãe, deixando minha mãe desesperada, e minha mãe era hipertensa, né? Então, na mesma hora, quando eu me preparando, minha mãe desligou o telefone, 2 minutos depois ligam, ah não, ela tá aqui sim, só que houve um equívoco, minha mãe já nervosa, já chorando. Na mesma hora eu tomei o telefone da mão dela, vem cá, vocês não conseguem ter o mínimo de logística, não? Aí vieram pra mim, tiveram a pachorra de falar, ah, você não sabe o que é administrar, o que é estar numa escola. Eu falei, eu sei muito bem, eu sou professor. Eu já coordenei turmas de escolas 10 vezes maiores que as de vocês e não cometi esse erro. E aí eu paguei aquele esporro para as coordenações. Eu falei, isso cabe processo, inclusive. E se minha mãe passa mal, a minha mãe já está nervosa aqui, se ela passa mal e vai parar no hospital? Olha o problema que vocês estão arrumando para vocês mesmos. Eu sei que eu dei aquela passada de sabão, aquela porrada bem dada por telefone na cara das coordenadoras, que elas ficaram sem resposta. Se percebia isso pelo telefone, né? Porque ali eu dei a famosa carteirada de professor. Falei, eu já coordenei turmas. Eu sei como é. Já coordenei turmas de instituições muito maiores que as de vocês. Vocês são nada perto das instituições em que eu já coordenei turmas. E eu nunca cometi esse erro. Então não admito que vocês cometam essa falha de comunicação. Sabendo que a falha de comunicação é comum, mas na hora o nervosismo faz a gente querer bater de frente desse jeito. É normal, né? Então é muito complicado você manter a calma numa situação dessa. É teu filho, né? É muito complicado. Nesse momento é complicado, eu não sei. Porque Exatamente. entra várias questões. A criança que fez isso com meu filho provavelmente não sabe o que está fazendo da vida. Não entende. A criança não. Mas a gente tem um problema muito grande. O pai não está educando direito. O pai não sabe dizer não pro filho. O pai está ausente. Os pais não sabem dizer não. Os pais estão ausentes, dão tudo que os filhos querem. E aí não dão a educação direito, não educam bem as crianças. E aí quando essa galera depois dessa criança, esse adolescente vai trazer problema pra gente na escola depois. Vai trazer problema pra mim enquanto professor, né? Ou seja, a escola hoje ela virou em muitas escolas ela virou um depósito de criança, onde o pai lá vai lá, os pais vão lá, jogam a criança e acham que quem tem que educar somos nós, né? Em questões de educação que eu falo que depende dos pais, né? A nossa educação é acadêmica. Nós formamos cidadãos academicamente. Mas a educação de pai tem que vir dada pelos pais. Isso se torna um problema. Por exemplo, o pai fica ausente o ano inteiro. No final do ano, quando o bonitinho dele fica de recuperação prestes a ser aprovado, o pai aparece na escola, depois de ter recebido vários comunicados e não ter comparecido na escola, ele aparece na escola para querer detonar o professor que está quase reprovando o filho dele, né? E o que mais tu pega é filha da puta aí na internet, que nunca entrou numa porra de uma sala de aula, querendo achar que o trabalho de um professor é fácil. Tem vários. Tem vários. Pega esse filho da puta que fala isso e bota ele numa porra de uma sala com uma turma de segundo ano do ensino médio com 85 cabeças. Ele não aguenta 2 minutos ali dentro. A gente aguenta isso o ano inteiro. E a gente não encontra ainda pessoas para falar que o professor é vagabundo.
né? Isso é muito complicado. Mas ao mesmo tempo também, né, dizer, né, eu não sei se ele vai dizer isso, né, pelo título seu filho não está seguro na escola, isso muitas das vezes corrobora muito para um argumento que muitos têm usado, que a escola tem que acabar. Não, a escola não tem que acabar, né? Essas são, por mais incrível que pareça, né, isso acontece sim, tá? Porém, né, isso não é culpa, né, do sistema escolar. Isso é uma série de fatores. São os pais não estarem presentes na vida dos filhos, são os pais não darem educação para os filhos, e aí cria esses merdas aí que ficam batendo nos outros, cometendo bullying com os outros, né? São é, alguns profissionais, sim, que vacilam no exercício de função. Eu também não vou fechar os olhos para isso, tá? Eu não vou fechar os olhos para isso. São diversos fatores. É um profissional mal remunerado, que tem que levar diversas funções para casa, que tem que se desdobrar numa turma de 60, 70 cabeças, e ele sozinho ali, né? Então isso é muito complicado. A fala do pai, ele foi a fala de um pai indignado, que eu talvez também teria, né? Mas muitas das vezes a culpa não é do profissional que está ali. Eu já vi, por exemplo, numa turma de ensino fundamental, numa turma de quinto ano, tacarem uma professora para 55 alunos, numa escola que eu trabalhei. Velho, uma professora para 55 crianças ali. É muito fácil dar uma merda ali. É muito fácil. Você tinha que ter no mínimo 2 pessoas ali. É muito fácil dar uma merda ali. Entendeu? Coisa que é muito mais difícil acontecer no ensino médio, onde eu atuo. Então, ainda assim, né, eu não corroboro com essa ideia de que a escola tenha que acabar, porque se tem muitas pessoas hoje, né, torcendo para isso acontecer, né? A pandemia mostrou aí que o online não veio para ficar, né? O online é uma boa alternativa, um bom complemento, mas não substitui a escola, né? Aquele ambiente da sala de aula, aquele ambiente de interação, ele ainda é insubstituível. O professor ainda é uma peça fundamental na vida do aluno, seja online, seja presencial, mas o online não substitui o presencial. Ele é um ótimo complemento. Se eu disser que o online é uma merda, eu também estou me contradizendo, porque eu estou aqui no online. Eu tenho um canal de videoaula, mas ele não substitui 100% a escola. Tá? Esse ambiente de interação ele ainda é muito importante. Ele ainda é fundamental. E eu digo isso como professor que já está na área do magistério há 12 anos. Eu já formei muitos alunos, eu já passei por vários tipos de escolas distintas, eu já lidei com, eu já passei por vários tipos de alunos, inclusive já tive aluno que me ameaçou de morte, né? Já dei aula que não era merda nenhuma e achava que era alguma coisa, né? Assim como eu já dei aula, né, em escolas de comunidade, já dei aula para filhos de chefe, que, que me tratou com o maior respeito possível, com todo o respeito do mundo, né? Enquanto o playboyzinho lá da Zona Sul, né, achava que era muita coisa e podia me tratar como um lixo, mas pra cima de mim nunca se cresceu, né? E aí o filho do cara lá que é virado no Jiraya tinha maior respeito por mim, por todos os professores, tratava os professores com o maior respeito possível. Então isso é muito. É um leque de situações para se avaliar, né? Eu falo muito isso, essa questão, galera, porque tem pessoas que acham que tem essa ideia de que os pais precisam ensinar seus filhos em casa. Meu irmão, inclusive tem um camarada que né, que ele é pastor aí no YouTube, né, que ele vende cursos de homeschooling, né? Bota esse cara para ensinar
física e matemática do Colégio Naval, do IME, do ITA, da AFA, da IFOM, da IAR, da SpaceX. Eu duvido que ele consiga ficar 2 minutos para iniciar uma questão. E se o filho dele quiser seguir uma carreira militar? E aí? Como é que você vai ensinar seu filho sem ser formado naquilo? Você acha que é fácil? Aí vai ser só mais um ali ensinando seu filho a ficar decorando fórmula. Que isso não ensina nada. Então é muito complicado. Mas vamos lá. Entende essa questão. E aí depois, digamos que eu chego lá na escola e vapo na Esse é criança que fez perigoso, isso no meu mas é a filho. E primeira aí, reação que cara? a gente vai ter. Não pode dar um problema muito grave pra Com mim? A criança tem certeza, um tu vai tomar pai, um tem uma mãe. processo. Vai dar mó BO pra mim se eu fizer isso. Mas aí tem a questão também que fizeram no meu filho, cara. E como é que fica essa situação, pessoal? Eu não sei o que eu faria, cara. Pô, Eu vou falar. Na hora, o meu pensamento seria bater na escola no dia seguinte pra pegar essa galera. Ah, tu não fez isso com meu filho? Se eu não esfriasse a cabeça, eu iria fazer isso. Aí olha o BO que isso daria pra mim. Como ele tá falando ali. Complicado. eu sei que meu filho tem um problema grave aqui. Nós tivemos Pô, pessoal, aí, se o cara né, recentemente, se eu não me engano, né, vamos ver aqui aonde que foi, né, adolescente, faz alguns meses, morre após, né, apanhar na escola. Isso aí, adolescente de 13 anos morre após agressão à escola. Isso aconteceu, né, em dezembro de 2024. Né, eu acho que foi esse menino aqui. Eu acho que foi esse menino aqui. Carlos Teixeira, né? Não, foi em dezembro não. Carlos Teixeira, né? Adolescente de 13 anos, morreu após ter sido espancado por colegas na escola estadual do litoral paulista, né? Ou seja, o moleque sofria bullying, apanhou, chegou em casa sentindo dores, não deu tempo, morreu, né? Devido às sequelas. E depois eu fui ver a atualização desse caso, isso aconteceu no passado. Depois eu fui ver a atualização desse caso, a mãe ainda estava sendo ameaçada ainda, de forma sigilosa. Então é complicado. não tem o osso aqui que protege o cérebro é sensível. Qualquer coisinha que você fizer ali no cérebro, Se tá pegar bom, um meu amigo. lápis Você e. pode Porra! partir desse mundo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu faria, cara. Eu não sei se eu pegaria outra criança e receba. Eu não sei, pessoal. Na hora da. Você tá com a cabeça quente, velho. Apesar que eu sei controlar minha cabeça quando tá quente, eu sei até ser. É, você sabe controlar a tua cabeça. É porque a gente não tem filho, cara. Você e eu não temos. Como eu falei, eu tenho sobrinhos e eu já ficaria indignado com isso se fosse com meus sobrinhos. Mas, cara, com, com filho a coisa, o buraco é muito mais embaixo. E eu, enquanto professor, estou dizendo isso. Mesmo dizendo que a escola ainda é fundamental e sempre vai ser, na minha opinião, né? Nada vai substituir o ambiente em sala de aula, nem mesmo a inteligência artificial vai conseguir substituir isso. É fundamental, é essencial. Cara, a gente fala enquanto professor, mas quando você falar enquanto pai, será que você sabe mesmo controlar a sua raiva nesse momento? Teu filho ali chorando? Certo ponto, né, cara? Também, porra, velho, não vamos ir muito além, senão o Existem cara não sabe, limites. senão eu não vou saber controlar também. E nessa questão tá indo muito além, porque meu filho poderia ter perdido a vida. Sim. Então eu não sei, pessoal, Se o literalmente eu moleque não sei o que pega eu um faria nessa lápis e. situação. Porra, meu irmão, Vamos fazer pior essa situação. Cara, digamos que eu visse isso acontecendo. Sei lá, eu cheguei na escola do nada, tô indo lá na sala do meu filho
E aí, sei lá, eu passo pela janela, olho pra dentro e vejo aquela cena acontecendo. Cara, eu não sei. A chance de eu perder a cabeça nessa hora é tipo 90%. A chance de eu entrar pra dentro da sala e pegar a criança que tá fazendo isso com meu filho e receba e pegar uma cadeira ali é muito grande. É muito grande, cara. Cara, nessa hora eu não sei o que tem que fazer, cara. Sei lá. Trancarem a porta pra mim não entrar. Eu não sei, velho. Porque se eu entrar, dá problema, velho. E não que eu não sou essa pessoa. Cara, mas não é que a gente seja esse tipo de pessoa. Mas, cara, você vê, pô, por exemplo, né? Eu tenho uma amiga que é professora de biologia que ela cuida do sobrinho, né? Ela e a irmã, porque a mãe abandonou. A irmã mais nova, que é a mãe, deixou o sobrinho para elas cuidam junto com a mãe delas, que é a avó. E o menino, ele tem o diagnóstico de TEA, né? Ele tá no espectro autista. É, bem leve, é um espectro mais leve, uma condição mais leve do autismo, né? Mas ele é autista. Ele é uma excelente criança. E ele tá indo para ele foi para creche, agora ele tá indo para escola, né? E assim, ela tava me contando na semana retrasada, né, que tá acontecendo algumas situações que as crianças estão excluindo ele, estão fazendo bullying com ele, né? Estão zoando ele, ele fica isolado. E ela falou, cara, dói o coração ver isso. E realmente, né? Imagina uma agressão. Imagina uma agressão, é meio complicado, né? A gente também tem que se colocar no lugar do pai. É muito complicado. É muito fácil a gente falar, calma, 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 quando a gente não é pai. Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu tava acho que na sexta série, na quinta série, né, que eu tinha mudado de escola, eu não era um aluno fácil no ensino fundamental não, tá, gente? Eu era muito bagunceiro, tá? Eu era muito bagunceiro, mas eu tinha, embora eu fosse muito bagunceiro, né, eu não era cabaço igual esses alunos de hoje em dia, que faz merda, que faz bagunça, que zoneia a aula, mas não estuda. Eu era bagunceiro, mas eu estudava. Eu só tirava notão. E eu passava. Já teve professor que chegou pra minha mãe e falou: Mãe, eu sou doido pra reprovar teu filho. Mas ele não dá brecha. Eu fui tomar vergonha na cara assim. Eu sempre fui muito. Sempre tive muita facilidade em aprender. Sempre me blindei, né? Mas eu não era um aluno fácil no ensino fundamental. Quando foi chegando ali perto do ensino médio, quando eu entrei no ensino médio, então, foi quando eu parei e refleti. Eu falei, pô, eu só tenho 3 anos pela frente. Eu preciso decidir o que eu quero fazer da minha vida. Foi quando eu comecei a pensar no meu futuro. E aí eu resolvi me tornar professor, né? A princípio eu entrei num pré-vestibular comunitário que eu estudei com a ideia de me tornar jornalista. E depois eu falei, caralho, eu não sirvo pra essa porra. Eu sei ensinar. Eu gosto de física, eu gosto de matemática. Eu gosto dessa porra. Então é isso que eu vou fazer. Ah, tu gosta de física, mas por que tu não fez engenharia? Porque eu também não sirvo para ser engenheiro. Eu não sirvo para estar ali, né? Eu sirvo para estar, eu sirvo para estar atuando na área de forma mais direta, aprovando os moleques para as carreiras que eles querem. E é isso. Mas, por exemplo, na quinta série eu tive uma briga com um menino uma vez dentro de sala de aula, que ele veio mexer comigo, e aí eu não deixei barato, mas o menino era mais forte do que eu, era maior do que eu. A gente saiu na porrada dentro da sala de aula. Foi na troca de professores. A gente saiu na porrada, né? E eu cheguei a bater nele, porém ele era mais forte, ele era mais alto. Eu magrinho, raquítico, mas ainda assim aguentei bem na porradaria. Porém, né? Ele tinha vantagens claras sobre mim. E teve uma hora que ele me deu uma banda, eu taquei a cabeça na parede próxima ao quadro e tinha um preguinho na parede, furou essa parte aqui. Sangrou, deu uma merda do caramba. Meu pai queria ir lá bater no moleque no outro dia, né? Até minha mãe acalmar ele, mas meu pai queria ir lá, né?
E meu pai era aquela pessoa, meu pai é aquela pessoa, pedreiro, né? Com pouco estudo, então, né? Deu porrada, ele quer resolver na porrada, meu irmão. É uma pessoa intelectualmente ignorante, de um excelente coração. Ele tira a roupa do corpo para te deixar com roupa, se for necessário. Mas não mexe com os filhos dele. E ele aí no outro dia ele queria ir lá. Entendeu? Que ele falou que ele ia pegar aquele moleque de porrada e ele esfolar a cara do moleque na parede, né? E aí olha o problema que isso poderia dar. Ele poderia ser preso, ele poderia tomar um processo, né? E aí minha mãe sábia como sempre, né? Acalmou ele, deu-lhe aquele esporro, "Ô, tu não vai fazer isso não", e ponto. Travou ele e foi no conselho tutelar. Resolveu o problema pelo conselho tutelar. Mas, cara, mas até você ter essa serenidade, essa calma, isso é muito complicado. Enfim, vamos seguir. Bravão, nossa, que homem loucão, ele já manda. Não, eu não sou longe disso, eu sou totalmente ao contrário disso. Mas como que eu posso falar pra vocês, velho? Pessoal, digamos que eu tenho uma ferida aqui na mão e alguma criança fica colocando o dedo aqui na minha ferida pra me sentir dor. Pode ter certeza que uma hora ou outro você vai vir colocar o dedo e ó, Não, em você. é um instinto Você pode ter natural. certeza que isso vai acontecer, cara. E no caso da criança aqui, digamos que fosse meu filho, estão colocando o dedo na minha ferida, entendeu? Porque, cara, qualquer coisinha que for feito ali nessa região do meu filho, ele pode partir desse mundo. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, cara, é um negócio muito doido, cara, muito perigoso. É perigoso pra todos os lados. Pode cancelar o CPF do meu filho, ou eu posso acabar cancelando o CPF de alguém, cara. Ah, não, mas nessa hora tem que manter a calma. Tem gente que fala, né? É muito Ai, mas tem que fácil. manter a calma, pessoal. O cérebro, cara. Sei lá, pessoal. Se pega um lápis ali, pega um lápis e fura essa região aqui, que não tem o osso para proteger aí. Digamos que fura aqui. Pega um lápis e vai furando. Se chegar no cérebro, acabou. Seu CPF foi 100% cancelado. Ou vai causar um problema gigantesco. Sei lá, a criança pode... Eu não sei o que pode acontecer, cara. Literalmente não sei. Pode dar um problema muito grave, muito grave, muito grave mesmo, cara. Se chega uma caneta, um lápis no cérebro lá dentro, cara. Sim, Porque não tem o osso exatamente. de Você não proteção. tem O cara proteção, cara. falou. Então, pessoal, é um negócio muito perigoso para todos os lados. É perigoso para a criança, é perigoso para o pai, é perigoso para a criança que está fazendo. É muito louco, cara. É muito louco isso aqui, cara. E já vou falar para vocês, esse vídeo aqui me gerou uma revolta, uma raiva, cara. A primeira vez que eu vi. Então, pessoal, é o que eu tô falando para vocês, cara. Agora vamos agir com racionalidade. Eu não, sei lá, se acontecesse isso aqui com meu filho, essa situação aqui que tá no carro ali, aconteceu com meu filho. E meu filho não tem uma parte ali, igual o cara falou. Cara, o que é o certo? O mais certo de tudo é o quê? Não, largue mão, vamos reclamar com a diretora, com a professora, vamos fazer É, boletim de processo. Ó, ocorrência, se isso não se resolver, é processo. e Chama tudo o bem. conselho tutelar, E só. chama o conselho tutelar e taca o conselho tutelar em cima deles. Bota no cu deles. Isso aqui que é o certo, né, cara? Vai no Mas, pessoal, sindicato. na hora é complicado, velho. É complicado. Até a pessoa que tem uma inteligência emocional muito grande acaba perdendo a cabeça, cara. Acaba perdendo a cabeça, pessoal. É difícil, cara. Imagine se fosse seu filho aqui. Seu filho tomou várias naquela região ali que não tem osso. E aí, cara? É tenso, cara. É complicado. E eu até quero deixar a pergunta pra vocês. O que você faria se fosse com seu filho? Seu filho correu o risco ali de partir desse mundo. O risco foi muito grande. Parece que o cara falou que foi 3 ou 2 crianças que mandou nessa região.
Eu não sei, cara. O que você É. faria nessa situação? Eu já Isso é uma situação muito difícil de avaliar, assim, de cara, assim. Porra, é muito difícil mesmo. É muito difícil mesmo. Isso é uma situação que realmente gera um misto de emoções, assim, um misto de sentimentos. Eu entendo o que ele tá falando. falei. Eu não sei o que ia acontecer, cara. Eu não sei, literalmente não sei. Poderia ser que eu deixava quieto. Não, meu filho já tá bem. Não tá acontecendo nada de mal com ele Eu mais, sou tá uma pessoa vivo, muito beleza, deixa impulsiva. Eu pra lá, dificilmente levo no deixaria isso hospital, quieto, deixo cara. quieto, troco de escola e deixo. Mas eu não sei, cara. Eu Porque certamente trocaria de escola, mas eu iria mexer nesse vespeiro um pouco mais. Eu sou um cara muito impulsivo. Então eu dificilmente deixaria isso quieto. poderia ter acontecido pior. Olha, mas digamos que eu cheguei lá na escola, vi que o meu filho bem não tá, né? Vi que o meu filho tá vivo. É, porque hoje você deixa seu filho na escola, você não sabe se vai encontrar vivo, né? É complicado. É um lixo esse país aqui, é um lixo mesmo. Maldito país, país maldiçoado. Então, digamos que eu chego lá na escola, meu filho tá vivo. Sei lá, eu acho. É, é uma parada um pouco complicada, né? Eu, por exemplo, já passei por algumas situações assim em 2019, 2018 e em 2021, né? Eu tive em duas turmas dois alunos que eu perdi esses alunos, né? Eles infelizmente acabaram cometendo aquele ato que eu não posso citar aqui no YouTube, mas por mais por culpa de casa do que da escola. Teve um menino que em 2018 que ele foi pego colando, ele aí zeraram a prova dele. O coordenador chegou e falou assim: "Ó, vou ter que entrar em contato com teu pai". Cara, o moleque entrou num desespero. Ele falou: "Meu Deus do céu, não sei o que". Cara, pro moleque era tipo: liga pra todo mundo, mas não liga pro meu pai. Ou seja, imagina o que esse moleque passava em casa. Pra ele ter tanto medo assim do pai dele ao ponto dele ficar desesperado porque falaram que iam ligar pro pai dele por conta de uma cola, né? E aí falaram, não tem jeito, a gente vai ter que entrar em contato com teus pais, né? Vai ter que comunicar, vai pra casa, vai ter que comunicar e vamos ver o que aconteceu. O moleque chegou em casa, né? Pegou o brinquedo do pai e usou nele mesmo. No outro dia a gente soube a notícia. Aí em 2021 foi uma aluna que, embora não aparentava, tinha uma profunda depressão, né? E tinha algumas questões em casa também com os pais que fez ela, né, vamos dizer assim, cancelar o seu próprio CPF, né? Então, a gente deixa, você deixa seu filho na escola, você não sabe se quando você voltar ele tá vivo, né? Também não é tão recorrente assim, né? Eu, inclusive, já vi mais, né? Já vi também coisas assim acontecerem em casa. Então hoje a gente está vivendo num mundo doente, a gente está vivendo num mundo complicado, né? É uma situação complicada. Eu também não tiro a indignação do pai, porque eu seria esse pai indignado, até um pouco mais indignado. Como eu falei, eu sou impulsivo, né? Eu ia querer esfolar a cabeça desses moleques na parede, e aí eu ia arrumar problema pro meu lado, né? Galera, esse vídeo me gerou um misto de sentimentos também um pouco complicado. Eu, inclusive, não vou continuar ele, tá? Não é nada contra o camarada do Bostil aqui, porque muitas das coisas que ele disse aqui eu partilho da mesma ideia dele, né? Eu acho que ele até conseguiria ser mais racional do que eu nesses momentos, né? Eu acho que também são os malefícios do ofício, né? Eu já vi tanta coisa enquanto professor, né? Tantas coisas com adolescente sem noção fazendo que eu fico, caraca, mano, é meio complicado, né? Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou, né? Eu não vou continuar, até porque os próximos vídeos não tem nada a ver com esse assunto, tá? Mas queriam minha opinião é essa, né? Eu não sei se eu agiria com racionalidade,
sendo um filho meu. Contei algumas coisas que eu já presenciei, né? Eu acho que ele, camarada do Bostinho, inclusive, agiria com mais racionalidade talvez do que eu, né? E isso é bom, não é bom eu não agir com racionalidade. Mas enfim, né? Esse vídeo realmente ele gera um misto de sentimentos e emoções muito complicadas de você expor, assim, de você jogar pra fora. Muito complicadas. Muita coisa podia ter acontecido numa palhaçada dessas, né? Ainda bem que o menino só voltou pra casa chorando, ainda bem que tá tudo bem, né? Ainda bem que tá tudo bem. Que o pior poderia ter acontecido, né? E aí o que esse pai tem que fazer? Ele tem que acionar o conselho tutelar e ir na escola com o conselho tutelar e ir até as últimas consequências. Como pai, ele tem esse direito. Mas é isso, galera. Então é isso aí. Tamo junto, só vem. Galera, fui.